Estamos começando mais um programa Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa também é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil, através da TV Educativa do Rio de Janeiro. O convidado do Roda Viva desta noite é Jô Soares. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Carla, a Bernadette e a Ana estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Jô Soares esta noite no Roda Viva, nós convidamos Ivan Ângelo, editor-chefe do Jornal da Tarde, Humberto Werneck, repórter do Jornal do Brasil, Maurício Kubrusli, jornalista da TV Globo, José Simão, crítico de televisão do jornal Folha de São Paulo, Mário Prata, escritor, Angeli, cartunista, Cacá Rossetti, ator e diretor de teatro, Serginho Leite, humorista e showman. Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Aos 52 anos, 120 quilos e 1,70 m de altura, Jô Soares é atualmente o dono de um dos mais prestigiados programas da televisão brasileira, o Jô Soares 11h30 no SBT. Jô acredita que o entrevistador vai mesmo substituir o humorista. Seu programa Veja o Gordo, uma forma que fez sucesso durante 19 anos na televisão, acabou no ano passado. Além de humorista, Jô Soares também escreve, dirige teatro, canta, dança, toca vários instrumentos, representa e atualmente é o mais novo disc-jockey do rádio brasileiro. Tem um programa de jazz na Rádio Eldorado. Boa noite, Jô. Tudo bem? Quero fazer duas retificações antes de começar. É o seguinte, primeiro não são 120 quilos, são 127, hoje. Né? E depois eu acho... Quando você sair daqui, serão 118. Por aí, porque agora embaixo do refletor. E a outra é o seguinte, eu não acho que o entrevistador substitua o humorista, eu acho que o humorista, o comediante, é também entrevistador. Mas mesmo no programa de entrevista eu não deixo nunca de fazer humor, porque é uma característica quase visceral, né? Você agora está apresentando um programa no rádio, você tirou a barba, colocou a barba, tirou a barba. Isso é alguma crise de identidade? Alguma crise de... Não, eu adoro a minha barba. Aliás, todo mundo que tem barba adora a barba. Você deve gostar da sua barba. Todo mundo que tem barba diz, por que raspou a barba? Eu também adoro a minha barba. Mas tanta gente reclamou, ligando, não, fica melhor sem barba. Não pode. Tem aquela cara de garotinho, de bebê, não pode ter barba. E ao assistir os programas que eu fiz com barba, aliás, ainda tem. Algumas entrevistas foram gravadas com barba, que vão ao ar naturalmente com barba, apenas com a nota. Essa entrevista foi gravada originariamente com antes barba. Do Roda Viva? Né? Agora, o problema da barba é que realmente ela dificultava algum tipo de expressão, algumas reações. A câmera não pegava algumas reações que ficavam escondidas atrás da barba. Mas eu fico com pena. Você notou isso em algum momento do seu programa? Como é que foi? Você estava comentando antes do programa? Não, eu notei quando eu vi a entrevista com o general Newton Cruz, que tinha algumas expressões minhas que eu sabia que eu estava fazendo e eu olhando não via, né? Porque a boca fica escondida pela barba, o rosto fica um pouco escondido pela barba. Jô, o Maurício Ramos, telespectador aqui da Aclimação, ele pergunta o que você acha do presidente ligou? Fernando O Collor. começou, ele já ligou? Já ligaram, várias pessoas já ligaram. O que você acha do presidente Fernando Collor como pessoa? Como pessoa, eu conheço o presidente Fernando Collor muito pouco. Eu tive com ele algumas vezes que eu entrevistei, outras vezes, uma vez em Alagoas. Tive com ele também uma vez, encontrei com ele no Hotel Max Studio. Quer dizer, encontrei com o presidente Fernando Collor poucas vezes. E o presidente Fernando Collor eu ainda não encontrei, porque me parece que é outra pessoa. Mas ele já encontrou com você, seguramente. Pelo vídeo, eu espero que sim. Humberto Werneck tem uma pergunta para você, por favor. Desculpe, depois do Cacá. Jô, eu quero voltar um pouco a essa dupla atividade sua, né? Não é, de certa forma, surpreendente que você faça mais sucesso num talk show do que num programa humorístico? Não, eu acho que esse negócio de mais sucesso é muito relativo, né? Porque o meu programa de humor sempre teve muito sucesso. Quer dizer, na Globo era o programa de maior audiência da linha de show. Sim, mas o que está acabando agora é o programa humorístico. Exatamente. Mas muito mais por uma necessidade minha de mudar um pouco de programa, porque são 19 anos fazendo o mesmo tipo de programa. O primeiro foi o Faço Humor, depois do Faço Humor foi o Satiricon, depois o Planeta dos Homens, depois o Vivo Gordo e depois o Vejo Gordo. Por mais que fossem criados 20 tipos quase, que todo ano, 20 tipos diferentes, por mais que houvesse um rodízio de tipos,
a forma do programa não dá para você mudar. Quer dizer, é um programa de quadros, que acaba um quadro, entra outro. Então chegou uma hora, quando eu batalhei para fazer esse programa, em que o Silvio me deu essa oportunidade fantástica, eu sentia que havia possibilidade de se fazer humor, sim, quer dizer, de continuar sendo comediante, num outro tipo de programa. E onde é que você se sente melhor? Não, é muito difícil. Eu me sinto muito bem nos dois. Quer dizer, quando eu estou criando um personagem, fazendo um programa, eu me sinto muito bem. Quando eu estou entrevistando alguém também, quer dizer, eu acho que o programa de entrevistas é mais, talvez, gratificante na hora de fazer, porque você bate papo. E bater papo é a coisa que eu mais gosto. No programa de humor do SBT. Peraí, deixa eu virar. Falou por quê? Derramei a água. Hein? O Por que programa de humor do SBT, eu pedi que não continuar fazendo o programa. Eu pedi para ficar fazendo só o programa de entrevistas e alongando o programa de entrevistas, ou seja, o programa de entrevistas vai de segunda a sexta. Exatamente, porque já havia um certo cansaço de minha parte da mesma fórmula de programa. Mas o Condomínio Brasil, que é escrito pelo meu querido amigo Max Nunes e meu querido amigo Wilton Marques, estreia em breve no SBT, com o Paulo Silvino, com o Mota, enfim, com um elenco muito forte. E eu vi o programa já, o programa está muito engraçado, está de grande qualidade. Parece que esses programas todos têm uma certa fórmula parecida. E o que você acha, então, desses programas, a turma nova, tipo Caceta Popular, tipo TV Pirata e tal, esse tipo de humor te diz alguma coisa? Eu acho ótimo, eu acho que o fundamental do humor é que ele seja engraçado e irreverente. Do momento que o humorista deixa de ser irreverente, ele deixa de ser engraçado, ele começa a virar conservador. O Jerry Lewis, por exemplo, eu acho que entrou em parafuso quando ele começou a ficar muito preocupado com o negócio de filmes com mulheres nuas, que apareciam, muita mulher nua, e não sei o quê. Isso foi dando uma loucura na cabeça dele, que primeiro ele parou ele não queria, nos filmes dele não tinha nada relacionado com isso, e depois ele ficou enlouquecido que ele via que mesmo ele fazendo filmes que não tinham nada sobre sexo, os filmes eram programados, às vezes, em cinemas, em programa duplo, com um filme absolutamente erótico, né? João, desculpa, você Aí falou... ele disse assim, vou parar de fazer filme. Só pegando a deixa, você falou em Mulher Nua, e a Laura Batista, do Ipiranga, aqui em São Paulo, ela disse que o cantor Marcelo Nova, numa entrevista ao programa Metrópolis, aqui da TV Cultura, criticou você chamando de machista por exibir mulheres com seios de fora no seu antigo programa Vivo Gordo. Você gostaria de fazer um comentário sobre isso? Não vejo... Você falou Jerry Lewis com mulheres nuas. Não acho. Eu acho que o fato de você exibir mulheres com seio de fora, não tem... Você pode ser absolutamente machista e só exibir mulheres cobertas dos pés à cabeça. Aliás, o verdadeiro machista, gosta mesmo da mulher coberta dos pés à cabeça, sobretudo a dele. Né? Então, eu acho que o fato de ser machista ou não é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Eu acho que não sei o que incomodou o Marcelo Nova. Eu acho que tem uma coisa que incomodou muito o Marcelo Nova, que eu entrevistei o Marcelo Nova junto com o Raul Seixas no meu programa. O Raul Seixas, porque eu tenho a maior admiração, seguia e perseguia a carreira do Raul Seixas, assisti shows dele em teatro e tal, achava um talento extraordinário, sobretudo na época da ditadura braba, quando ele conseguia, com aquela aparência de brincadeira, falar tudo que a gente queria falar. Uma vez, inclusive, encontrei com Paulo Pontes, assistindo a um show do Raul Seixas e falando a mesma coisa. Mas, enfim, o Marcelo Nova, que foi na entrevista por causa do Raul Seixas, ficou muito irritado porque foi cortada uma frase que ele disse em relação ao nome do conjunto, que ele tinha um nome do conjunto que tinha sido censurado. Aí ele falou, teria sido muito melhor se fosse assim. E disse um nome que era absolutamente grosseiro e violento. E eu, inclusive, falei, olha, eu não sei se é legal você botar isso aqui, porque vai ficar um negócio chocante. E tirei o nome. Então, isso aí deixou ele muito perturbado. Mas acho que não tem, de machista não tenho nada. Minha mulher Flávia que o diga, e as pessoas que me conhecem também. Cacá Rossetti, depois o Mário Prata, por favor. Ô, João, como é que você está vendo? Como é que você viu o pacote econômico do novo governo, da Zélia, do Collor? E, sobretudo, como é que você viu os desdobramentos do pacote, tipo prisão de gerente de banco por causa de desodorante, invasão da Folha de São Paulo, uma certa arbitrariedade, um certo autoritarismo que pintou. Como é que você viu isso?
Eu não cheguei a Jô, ver desculpa, o pacote, porque eu Desculpa não vi interromper ainda. você, é só para acrescentar que essa pergunta é feita também pelos telespectadores Donizete Aguiar, de Taubaté, e Jorge Sampaio da Mota, de Brasília, que está hospedado no hotel aqui em São Paulo, e Newton Célia da Silva, aqui da Vila Conceição. Eu não cheguei a ver o pacote, porque eu não vi nem o meu dinheiro ainda. Né? Não deu para ver nada. Bloquearam Eu quanto não- seus? Hein? Você tinha dinheiro onde, Jô? Bloquearam quanto? Eu tinha dinheiro, o dinheiro da minha firma aplicado no outro. Como a Zélia também deixou. A né? Zelinha também, coitadinha. Não avisaram a ela não deu tempo de tirar. Conselho da Zélia, né? Seguiu o conselho. Mas eu não tinha nenhum volume extraordinário aplicado, quer dizer, não é uma coisa que a mim tem afetado especificamente, a não ser o meu último salário que eu recebi no dia 14 e foi direto para o pacotão. Ali, Direto pro Banco Central. sem valer nada. Agora, não entendo de economia. Eu entrevistei a Maria da Conceição no meu programa e, inclusive, falei sobre a posição, que eu achava que a posição do Lula estava sendo muito fraca, porque, afinal de contas, ele também foi eleito no dia 17 de dezembro como líder de 31 milhões de brasileiros, quer dizer, foi eleito para a oposição. Eu não entendo. E, aliás, a Maria da Conceição falou assim, não, mas isso tu sabes como é a imprensa, então tu não sabes como é a imprensa. Eu sei como é a imprensa, eu acho que a imprensa no Brasil tem errado muito menos do que os economistas. Eu acho que o que me assusta, aliás, no plano é exatamente que todos os economistas adoram. Eu não entendo de economia. Acho que me sinto mal com o plano pela maneira como ele foi imposto, porque eu acho que eu sou uma pessoa absolutamente democrática. Esse tipo de coisa assim, Essa coisa, por exemplo, na marra, essa eu coisa, acho por um exemplo, de absurdo. congelar poupança, conta corrente, você acha que houve um calote, uma expropriação? Eu acho que depósito houve compulsório, o presidente ou disse não é houve nada, confisco. Na televisão, como quando falaram em estão confisco, ele falou, não é confisco. Pois é. Ficou até irritado, eu fiquei até com medo, eu falei, eu não disse nada, estou aqui quietinho. Mas eu acho que houve um confisco, sim, o dinheiro que vai ser devolvido em papel, porque se for devolvido em dinheiro, volta a inflação que está, né? Você acredita que o governo vai devolver esse dinheiro depois de Não 18 sei, meses? em dinheiro eu acho muito difícil de devolver, né? Pode devolver em título negociável, não sei o quê, papapá. Mas voltando ao negócio de prender as pessoas assim arbitrariamente, eu sou radicalmente contra, porque é uma atitude de violência, uma atitude de arbítrio e que não leva rigorosamente a nada, sobretudo que você prende o gerente do banco, que está recebendo ordens, você prende o dono do supermercado que não vai lá marcar o negócio, de repente o cara erra. Tem 2 produtos dentro do supermercado inteiro que estavam marcados errados, quer dizer, tinha que se ouvir essas pessoas primeiro. E a entrada e a prisão dos diretores da Folha de São Paulo, aí realmente não dá para entender. Bom, Que mas cria, nesse volta a caso, criar um pânico de você ficar em Você acha que casa. nesse caso houve uma tentativa de intimidação, quer dizer, uma ameaça à liberdade de expressão, uma coisa Não desse tipo? sei, eu não sei se houve, eu não sei nem o que houve. O que eu sei é que é uma ameaça. Mas Tá certo? já que você citou a Folha, você concorda com a Folha quando diz que estamos sendo governados por um Mussolini juvenil? Não sei, quer dizer, eu acho que... Ou você acha juvenil da Eu acho que a parte da história, Folha? eu acho, eu acho que a história não se repete, mas eu acho que realmente o presidente podia abaixar o queixo um pouco. Você votou em quem, Jô? Hoje parece que ele revogou essas 2 medidas. E de mão ele fechada, revogou, não sei né? se vocês já notaram que ele só anda de mão fechada e queixo para cima. É para economizar. Eu acho que ele podia lembrar, ele podia voltar É austeridade. aquela imagem, ele podia voltar a passar aquela imagem que ele passava na campanha e do Fernando Collor que eu conheço, que era uma pessoa absolutamente É uma coisa discordável. engraçada, ele desce a rampa do Planalto, em frente assim aos Com dragão militares e tudo. postados, com os dragões e tudo, ele se posta militarmente, é uma coisa muito engraçada. E hoje tem uma foto dele no jornal, vestido em roupa de campanha, para ir para Rondônia. Índio, né? Bonito, Índio, aquele uma camuflagem. Nenhum general jamais usou uma roupa daquela quando foi lançar aquelas usinhas. Ô, Jô, Aliás, você eu votou... acho que essa roupa, aliás, Jô. que eu dizia, né, que eu acho que roupa de camuflagem é uma coisa que não me entra na cabeça, porque o sujeito botar uma roupa manchada de marrom E tirar pintar foto, a cara de tirar preto. Não, tirar foto aí nem se fala. Mas digo, aquele uniforme de campanha, para mim, nunca entrou na cabeça que o cara entra com o uniforme todo manchado, pinta o rosto de preto, uma porrada de galho na cabeça, uma metralhadora na mão e quer que pensem que é uma árvore. Fica complicado, Você realmente. votou em quem, Jô, para presidente? Eu votei no Lula. Eu votei no Mário Covas no primeiro turno. Eu votei no Mário Covas. Achava que era o que tinha mais pinta de presidente. No segundo turno, eu votei no Lula. Eu ia anular meu voto, na realidade, porque eu não era nem Collor, nem era Lula. Eu era Covas. Mas aí, minha mulher, a Flávia,
apaixonada pelo Lula, votou no Lula. Eu disse também não vou anular meu voto e votei no Lula. E as razões que eu não queria votar no Lula, eu não ia votar no Lula, porque eu tinha certeza que ele ia congelar a caderneta de poupança, que ele ia meter a mão no over, que ele ia congelar a conta corrente, entende? Eu digo, não vou votar no A Lula. acusação feita até pelo Collor veementemente no último debate, falei assim, o senhor confirma que o senhor vai dar um calote na poupança e tal? Era bom passar o VT, né, no programa. Não, eu estou preocupado com o presidente Fernando Collor, que é o seguinte, com os cinquentinha que ficaram na conta dele, ainda não vai dar para ele comprar a aparelhagem de som que ele sonha tanto. E o Lula já tem. Mário Prata, por favor. Mário Prata, por favor. Oi. Fala, querido. Em primeiro lugar, prazer muito grande estar aqui. Também, Em segundo obrigado. lugar, eu não aguento mais falar nesse Collor, nesse plano. Prefiro camuflar essa história. Não, camuflar não, porque ele já anda camuflado. E o Fernando Moraes mandou lhe dar um recado, que aquela entrevista que você pediu com o Fidel Castro, ele conseguiu. Agora, Pois eu é. vou ter que ir a Cuba. Você não procurou. Não, o problema é que a gente tinha pedido uma entrevista com o Fidel, mas o tempo ficava meio difícil. Certo, E também ia descaracterizar muito o programa, porque eu ia ter que sair para ir entrevistar certo. o Fidel. E depois os exemplos políticos e econômicos do Fidel a gente já tem hoje em dia aqui no Brasil, não precisa também Tá certo. entrevistar lá fora. A minha pergunta é outra. Queria te perguntar o seguinte. Esse teu programa é o maior sucesso do Brasil hoje. E eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você ficou tentando fazer esse programa na Globo e não deixaram e alegavam o quê? E, B, dentro da mesma Globo, você tentou, dentro do teu programa de humor, você falou que fez 19 anos, alguma vez você tentou uma mudança, um novo caminho lá que também foi bloqueado? Não, o que acontece é o seguinte, o programa de entrevista eu venho tentando fazer sim, desde a época que eu fazia o programa com Silveira Sampaio, em São Paulo. Depois eu fazia as entrevistas externas e as entrevistas internacionais. Depois no programa da Hebe, na Record, eu fazia as entrevistas internacionais junto com ela. E sempre tive vontade porque eu achava que era uma coisa que eu sabia fazer. E o Silveira Sampaio dizia isso, você faz muito bem, você faz como ninguém. Então, eu sempre tentei fazer. Estava certo. Na Globo, a gente tentou fazer um programa chamado Globo Gente, em 75, 74. Era com a Sandra Brea, não é não? Não, era comigo mesmo só. Não, junto com você, a Sandra Brea. Não, era só eu fazendo entrevista, mas era impossível, porque era em plena repressão e havia um negócio que não se podia entrevistar ninguém e não se podia falar sobre nada. Então, um programa de entrevistas, onde você não pode entrevistar ninguém e não se pode falar sobre nada, fica E difícil. você estava reivindicando isso na Globo, a ponto de você ir para o SBT, para fazer esse programa? No momento, não, mas é uma coisa que eu reivindicava sempre. Sabe aquela coisa de você ficar enchendo o saco de vez? Eu tinha um programa de entrevista, será que não dava aqui? A gente achava. Tinha um programa de entrevista. Mas eles não acreditavam, não era Chegou- só por isso, Jô. Não, houve uma época que não havia, quer dizer, quando eu saí da Globo, o Boni me falou, inclusive no teu programa de entrevista, não teria espaço para fazer eles diariamente. Só talvez uma vez por semana, mas não haveria espaço. Aí eu saí da Globo, né? E o programa foi um sucesso muito grande. Hoje em dia, eu acho até que há o espaço, porque o espaço você cria Claro. exatamente mostrando num outro lugar que dá para você fazer. Mas mesmo dentro da Globo, você acha que o seu programa caberia dentro da Globo, dos padrões ali? Desde que eu tivesse total liberdade, como eu tenho no SBT, E você acha que eles te dariam? eu não sei, quer dizer, eu só faria com esse nível de liberdade. Porque senão não tem um programa, né? Você imagina como eu entrevistei a Maria da Conceição. Se eu tiver que entrevistar a Maria da Conceição, por exemplo, olha, não pergunta isso, não fala aquilo, não fala não sei o que, E ela não puder gritar. e ela sem poder gritar, não tem programa. Nem chorar. Agora, quanto ao outro negócio do programa de humor, eu acho que os programas de humor que eu vejo no mundo inteiro, em televisão, eles são limitados por uma forma. Ou seja, ou é uma história, ou é um sitcom, né, comédia de situação, que tem uma história. Ou são tipos. Hein? Ou são tipos. Ou então são quadros. Certo. São quadros diferentes. Isso no mundo inteiro. Você não vai sentir falta, não, de interpretar esses tipos, principalmente os tipos femininos, que são os melhores que você faz, né? Quer dizer, não é opinião minha, é opinião de todos, né? Você me deixa Somente mal. erudina, né? Ô, João, Não, eu não vou Isso é sentir falta, inesquecível, eu não vou né? sentir Bom, falta pro pelo seguinte, seguinte. desculpe, João. Peraí, deixa eu responder Essa aqui. não é que é a mesma pergunta do telespectador Carlos Alberto, aqui do Jaguaré. Ele pergunta se você, do Jaguaré, aqui em São Paulo, perguntou se você pensou no público que gostava tanto do seu programa e dos seus personagens. Eu pensei, mas eu acho o seguinte, os meus personagens e o público específico de humor,
ele tem a oportunidade de me ver no teatro, onde eu faço o meu show de humor, onde eu faço o que eu quero e que é uma coisa muito mais elaborada, no sentido de que você, cada dia, você acrescenta alguma coisa no trabalho que você está fazendo. Então, não vou frustrar o meu público que quer ver especificamente um programa de humor, porque eu estou no teatro sempre fazendo. Quer dizer, eu não estou, até agosto eu não estou fazendo temporada no teatro por acaso, porque há anos que entra ano, sai ano, eu estou Mas você um show pessoalmente não diferente. sente falta de... Não, porque exatamente por isso. Porque está no teatro. Ele tá no No- teatro, no- no- Você falou que são quadros, né? No seu programa, no último, no SBT, mesmo na Globo, na abertura, você brincava muito com a parte eletrônica da televisão, que pode se fazer, com dublagem e tal. Você nunca pensou em fazer um programa que você usasse, não só você como ator, mas o teu talento de escritor, de humorista, para criar essas situações de dublagem, de inserções de você em Eu cenas? cheguei a fazer, Marcos. Você fez isso no começo da sua carreira. Não, e não fiz é? depois no Satiricon, eu fiz Pois também. é, no Satiricon. Perdão, não era bem o começo, mas no Não, fiz Satiricon. no começo, fiz no Satiricon. E você agora você não tem vontade de brincar com esse tipo de humor que sai do quadro, do personagem? Olha, acontece o seguinte, não é que eu não tenha vontade, mas eu já brinquei muito com isso. Sei. Entende? Não é uma coisa que eu nunca tenha feito. Então você sabe que o que mais estimula você é o novo, é o diferente, a ideia nova, o que mais te estimula. E às vezes é um personagem novo que te estimula. Eu me lembro do personagem que a gente fez na estreia do programa, aqui no SBT, que era o Cear Homem, que eu adorava fazer aquilo, que eu achava uma coisa de absoluto nonsense, que era um cearense que tinha sido mordido por um lobisomem e à meia-noite ele virava o Cear Homem. Quer dizer, não era um cearense, era um inglês, perdão. Era um inglês, um pesquisador de folclore inglês, que tinha sido mordido por um cearense em Quixeramobim, e à meia-noite ele virava um Cear Homem. Então era um inglês que falava, oh, sou muito contente, mas a luz está no céu, oh, bichinho, que está vendo comigo? Ele virava um cearense. Então você vê que mesmo dentro de um quadro, você pode ir à loucura. Como é o caso, por exemplo, da TV Pirata, que é um programa que inovou no sentido de que tem gente nova fazendo o programa, mas que é um programa de quadros, é um programa de sátira, que a gente fazia no Satiricon, e um programa que tem hoje uma liberdade de linguagem que a gente na época não tinha. Agora, até a semana Jô, passada, dinheiro para gastar de monte, né? Jô, você ultimamente no teatro você só tem feito shows, mas você fez teatro, você dirigiu, você fez vários espetáculos como ator, enfim, teatro de prosa. Você parou de fazer teatro por quê? Você tem vontade, você tem algum projeto, você teria vontade de fazer Não, acontece o seguinte, que eu acho que um ator em cena é teatro. Então, eu faço meu espetáculo no teatro, não é, é show disso, é não sei o quê, é um ator em cena fazendo personagens, logo, com plateia você é dirigiu teatro. Romeu e Julieta, você fez várias Claro. coisas. Agora, eu fiz como diretor Romeu e Julieta, o Casamento do Senhor Mississippi, eu fiz La Bicha, o Cinturão Americano, enfim, dirigi um monte de espetáculos e fiz também peças de teatro, com elenco, etc., como ator também. Claro que é uma coisa que me agrada muito, mas no momento atual do Brasil, de alguns anos para cá, eu achava mais importante fazer um espetáculo em que eu tivesse a liberdade de sair todo dia inteiramente do texto. Entende? Porque a evolução do surrealismo no Brasil foi tão grande que não havia peça surrealista que retratasse aquilo que estava acontecendo. Então, a melhor maneira de você acompanhar era você fazer um espetáculo sozinho, onde você pudesse falar de tudo. Então, por isso é que até então é o que eu venho fazendo. Mas é claro que tem... E claro que quando eu estou fazendo isso, estou fazendo televisão, e estou escrevendo para a Veja, estou escrevendo para o Jornal do Brasil, eu não tenho tempo de dirigir um espetáculo ou de fazer um espetáculo como ator. Jô, ainda Mas dentro é claro desse- que Ou de fazer Dentro cinema disso aí. por Eu acho Brasil. que você, Cinema, né, eu acho que você faria coisas fantásticas, quer dizer, como Obrigado. fez. Não, como fez, mas eu vejo, por exemplo, você fazendo o seu Puntila do Brecht, eu acho que seria uma coisa extraordinária. Agora, Jô, você citou a TV Pirata, né? Ao contrário do desenho de humor, que sempre houve espaço para o surgimento de novas gerações, de novos profissionais e tal, no humor da TV existiu um grande vácuo entre a sua geração e o pessoal da TV Pirata. E por que isso você acredita que aconteceu? Eu acho que isso aconteceu exatamente pelo enorme desenvolvimento das novelas. Porque qualquer ator de talento, qualquer comediante de talento que surgia,
era puxado, sugado imediatamente para ir trabalhar em E novela. na área de redação? A mesma coisa. Música popular, né? Você A mesma fazia, coisa, quer dizer, você acha que se o Marcos Nunes sentar na máquina, não escreve uma novela? Escreve. Escreve mais facilmente do que escreve um programa de humor. Mas Ele agora o sabe humor está disso. com tudo nas TVs, né? Quer dizer, estão Hein? todos apostando em programas de humor agora, né? Do ano passado para cá. Sim, Tem mas aumentado o acontece número, né, de seguinte, programas que de humor, ficou, né? como o Angélico falou, ficou E agora um volta, buraco né? muito grande. É. Porque todo que era. Tanto quem é que está fazendo TV pirata? Marco Nanini fez novela durante anos. O Neila Torraca Maria fazia. Zilda. O elenco inteiro, é o elenco que estava na novela. Eu lembro no Bondinho, você lembra do Bondinho, a revista Bondinho, que houve até um anúncio uma vez que eles fizeram, entre para essa turma, que era a procura de novos talentos, de redatores de humor e tal. É. E não surgiu ninguém, né? E também é muito difícil você escrever para televisão. Porque você tem que escrever uma coisa que seja com hora marcada, com tempo e hora marcada, que seja curta, né? E que seja engraçada, mas com limites. Se você, por exemplo, você senta para escrever uma história em quadrinho, o limite é a tua cabeça. Certo. Né? Na televisão, não. Na televisão você está... É até mais difícil você escrever, no caso, para a televisão, do que para escrever para o rádio. No rádio, você... O limite é o céu, né? Aliás, o limite agora é 50 mil. Mas até então era o céu. Agora, na maioria das vezes, quando um humorista de imprensa se aventura a transpor o seu humor para a TV, geralmente o que é forte no papel fica fraco no vídeo e tal. E você... Por causa dos personagens. Né? Certo. É porque é muito Os difícil personagens, escrever. os personagens no papel, você, por exemplo, tem dezenas de personagens absolutamente geniais. Quem é que vai interpretar aquilo? É difícil. Bom, às vezes, quando eu tentei, ficou uma coisa broxa. Exatamente. Agora, eu vejo que também acontece do humorista que domina a linguagem de TV, quando ele vai para a imprensa, acontece também de cair um pouco a qualidade. Não a qualidade, mas a força da coisa. E você trabalha para a Veja, Jornal do Brasil, né? Você sente isso no seu trabalho? Essa diferença de linguagens afeta o seu trabalho, você acredita? Às vezes afeta. Depende muito, quer dizer, eu tenho uma experiência de escrever para jornal, porque eu escrevo para jornal desde 61. Bom, eu lembro de texto seu no Pasquino, na época de escrevi ouro. no auge do Pasquino, escrevia para o Pasquino. Aliás, fui processado, fui processado pela promotoria, pelo Ministério da Justiça, por um artigo que eu escrevi no número 100 do Pasquim, que se chamava A Cama. Eu lembro desse. Você lembra disso? Agora, Graças a Deus, Por favor, só um falando em minutinho, processo. por favor, só queria completar a roda, Maurício, o Bruce ainda não fez uma pergunta. Por favor. Hoje você tem falado muito em renovar e em evitar a repetição, né? Agora, quando você tem uma coluna num jornal, você tem numa revista semanal, que é mais fácil, né? Mas quando você tem uma coluna num jornal, os cronistas, até o Drummond reclamavam disso, tem aquele espaço que você tem que encher e você não consegue ser genial todo dia. Num programa de entrevista tem um pepino assim. Quer dizer, hoje aqui está uma festa, todo mundo que está em casa, eu Jô e tal, hoje temos um super entrevistado aqui. Não, é verdade, tá? Um uríssolo. Eu Jô, um entrevistado de peso. Mas você tem um programa de segunda a sexta, quanto tempo demora o programa? Não tem tempo. O programa, legal. quer dizer, ele não tem um tempo específico exatamente. Por isso é a vantagem de ele entrar às 11h30 mais ou menos. Também, eu pego a Maria da Conceição Tavares, eu faço 2 blocos com ela, foram 40 minutos, 42 minutos de entrevista. Também então não tem o número certo de entrevistado? Tem, quer dizer, em princípio são 3. No caso, quando eu vejo um entrevistado como a Maria da Conceição, que eu sei que obrigatoriamente vai passar do tempo, Aliás, só um ela faz 2 blocos. Naquele dia o Tuma ia ser entrevistado? Ele tava Não, ele foi entrevistado no dia seguinte, como eu entrevisto. Mas é que é gravado. É gravado como se fosse ao vivo, quer dizer, direto, sem interrupção, ele chegou lá para fazer a entrevista dele. Parecia ensaiado até. Mas então, será que existe no Brasil um número de entrevistados interessantes que alimente um programa? Você acha que existe? Olha, Maurício, eu acho que sim, por 2 motivos. Primeiro é o seguinte, fundamental nesse tipo de programa de entrevista é o papo que a gente leva, às vezes, muito mais do que o entrevistado. Às vezes você pega um entrevistado que ninguém conhece e que dá um banho de entrevistas, como era o caso do Enéas, quando foi lançado à presidência da República, e que a primeira entrevista que ele deu foi no meu programa. E foi uma coisa de enlouquecer, foi um sucesso imenso. Então, quer dizer, não é a pessoa em si, quer dizer, você não precisa entrevistar medalhões para que a entrevista seja boa. Às vezes até você entrevista medalhões e a entrevista sai um saco.
Então, quer dizer, é muito mais o bate-papo que é gostoso. Então, se num bate-papo tem uma pessoa que seja boa conversadora, se tem um bom conversador, o papo sempre desenvolve. E, modéstia à parte, eu acho que eu sou um bom conversador. Além disso, é impressionante, eu acho que seria mais difícil fazer esse programa semanal do que diário, porque uma entrevista puxa a outra. Você convida uma pessoa, a pessoa chega e diz assim, olha, tem um fulano lá na Paraíba que faz não sei o quê e tal. Entende? Quer dizer, o volume aumenta muito mais. E você fala um negócio de jornal, você sabe que falando com várias pessoas que escrevem diariamente em jornal e que já escreveram semanalmente, acaba ficando mais fácil você escrever todo dia do que você escrever uma vez por semana, porque o intervalo é muito grande Mas você não de uma cria semana para colunas outra. geniais todos os dias, hein? Hein? Você não cria colunas geniais todos Você os dias. não cria colunas geniais todos os dias, mas você cria um bom estilo todo dia. E ritmo, né? Então tem Fica colunas que sentado, você lê todo fica dia coisa de ritmo. e você não percebe, a coluna que você gosta de ler, que você lê todo dia, é difícil você dizer assim, essa coluna hoje está ruim, né? Quer dizer, ela sempre João. tem uma média. E você falou em convidados. Você teve algum caso de alguém recusar ser entrevistado? E você recusou alguém? Não. Que se oferecesse para... Não, nunca, porque eu acho que o que interessa é exatamente, o programa é absolutamente democrático, não tem limitações, não tem censura nenhuma. Sim, mas nunca ninguém me disse, não, Ah, não? não vou. Hein? Não, nunca. E também nunca teve convidado que disse, não quero. Sabe, eu acho que o que interessa é ver a coisa ali. Agora, você sabe que do lado de cá, de quem está assistindo, a gente percebe na sua cara quando você acha que a entrevista está broxando. Você vai indo e tal, aí a entrevista está quente. Aí quando você começa a olhar muito o papel, quando a gente já sabe que vai acabar. Que não está... Mas não é bom isso? Não, é que tem uns convidados que às vezes não deviam estar lá mesmo. Eu acho que é uma cumplicidade que acontece junto com o telespectador. O cara, várias pessoas me dizem isso. Eu vi que você estava entrevistando fulano, Você já olha... que você estava achando um saco ali naquela... Ô, Jô, teve alguma entrevista? Não rende mesmo. Hein? Teve alguma entrevista que foi um desastre absoluto? Tirando a do Bournier. Tirando o Luiz Fernando Veríssimo. A do Bournier. Luiz Fernando. Não, eu acho que perguntava e não. Conta pra Eu acho gente que a mesmo história. do Bournier foi uma entrevista super interessante. Entrevista do Bournier. Como assim? O porquê da entrevista do Bournier? É porque a gente tinha entrevistado o Capitão Sérgio, e aí o Bournier ligou para a produção, dizendo que ia fazer um pedido de resposta, né? Aquela coisa e tal. Só que aí ele queria o pedido de resposta, porque a lei de imprensa, que já é uma loucura, né? Porque não dá para entender, ainda uma das aberrações da lei de imprensa é o seguinte, ele teria o direito de usar o tempo que o Sérgio teve na entrevista dele para ler um depoimento. Ou seja, o Brigadeiro Bournier lendo durante 22 minutos Num programa de entrevista. aquela papelada num programa de entrevista. Eu falei, ó, isso eu não vou deixar, então vamos se vai haver discussão na justiça e tudo, vamos discutir para ver qual é o modus operandi para ele dar essa resposta. Aí eu liguei para ele e falei, olha, Brigadeiro, acho que a melhor maneira é você vir aqui e dar uma entrevista. Mas ele falou 22 minutos. Eu digo, também você vai falar no mínimo. Aberto ao monólogo, né? 22, exatamente. Aberto ao monólogo. O programa é aberto ao monólogo. E eu acho que a entrevista dele, inclusive, foi ótima exatamente por causa disso, né? Quer dizer, tem... E o Luiz Fernando conseguiu falar mais de 5 palavras, que é uma coisa fantástica. Né? O João, O Veríssimo. o telespectador Antônio Gomes Filho, de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, ele pergunta se é verdade que você estudou na Suíça, foi colega do filho do Aga Khan e a sua mesada era maior que a do filho do Aga Khan. Não, essa mesada eu não sei. Eu É estudei na engraçado Suíça. porque a Gacan recebia dinheiro em peso, né? Não era o Gacan? Exatamente. Não, eu recebi uma mesada de qualquer estudante, que era possível receber de estudantes que na época estudava fora, que eram $200, tá? E estudei na Suíça assim, e o filho do Aga Khan, o Karen, estudava, fui colega dele de Suíça, mas ele estudava no Le Rosé, que era um outro colégio, aliás, um colégio rival a nível de competição esportiva do nosso. Ele estudava no Le Rosé e eu estudava no Liceu Jacquard. Agora, a mesada dele devia ser muito maior do que a minha. Desses $200 saía compra de livro, compra de material, uma série de coisas. O Jair da Costa, de Campinas, ele pergunta se você faria o mesmo sucesso se fosse magro. Não sei, como humorista, eu Não, acho que você foi se- magro. Eu já fui quase magro, né? Eu acho que se o Gordura fosse engraçado,
não havia necessidade de humorista. Você comprava 1 quilo de tocinho, ria o ano inteiro. Pendurava na janela. O que eu acho, assim, o que eu senti quando eu emagreci é que as pessoas estranhavam muito a diferença de formato, tá? É como se, sei lá, a Mercedes-Benz lançasse um carro que, em vez de ter a estrela, tivesse uma lua na frente. Quer dizer, a diferença, a minha marca registrada é ser gordo. Então, quando eu perdi 80 quilos, eu cheguei a pesar 160, também já era sacanagem. E você perdeu por quê? Eu perdi exatamente com 160, eu continuava engordando. Eu resolvi fazer uma dieta para manter aquele peso. E como eu não encarava como dieta, psicologicamente, eu comecei a emagrecer brutalmente, que é só um controle de peso. E fui até os 80 quilos, que para 1,70 m ainda é gordo, mas para quem pesava 160, é um palito, né, de magro. E realmente mudou a minha imagem. Mudou. Eu fiz um espetáculo na época de teatro chamado Ame um Gordo Antes que Acabe, que era, as pessoas morriam de rir, era um espetáculo super engraçado, foi super bem criticado e tudo. Mas as pessoas estranhavam alguma coisa. Então, aí eu voltei a engordar, voltei aos 120 ou 127, dependendo da época, exatamente porque eu fui o único gordo do mundo que emagreceu e não teve estímulo. Porque geralmente a gente emagrece, todo mundo fala, emagreceu, tá ótimo, que bonito, tá magro. Comigo era o contrário, porra, emagreceu! Que horror, você tá o melhor gordo. Aí, realmente... Deve estar todo mundo com inveja de você, porque você fala em perder 60 quilos, 80 quilos, o pessoal sofre por 2, 3 quilos, né? Então, quem tá 2 eu perco embaixo do queixo. Não há. 2 eu perco de um dia para o outro. Houve uma vez que a Lília Vitfif saiu da Globo. E conta-se que o Paulo Henrique Amorim, que continuava na Globo, ligou para ela e disse, mas como? Você saiu da Globo? Como é a vida fora da Globo? Que isso? Como? Você saiu da Globo. Agora ela voltou para a Globo. Eu não sei se ele telefonou para ela e disse, você voltou para a Globo. Não sei como é. Mas você saiu da Globo, por iniciativa sua, e vive em índices muito inferiores do Ibope do que a Globo dá. Porque a Globo é o negócio da Globo, tal, fica aquela preguiça, tá lá na Globo, ninguém muda e tal. Está um, entra outro e continua aquele índice Ibope. Como é viver com muito menos telespectadores? Muda muito? No meu caso não muda nada, rigorosamente nada, pelo seguinte. A repercussão do meu programa é igual ou maior do que a repercussão dos meus programas da Globo. Mas com muito menos espectadores. Com muito menos espectadores. E quanto ao fato de ter menos espectadores, pelo horário e por ser na segunda rede do país, etc., para um artista que durante 17 anos teve 65% de audiência, ele já está suficientemente conhecido para não sentir nenhum impacto de falta de popularidade, você entendeu? Para te dar um exemplo, no teatro, por exemplo, não afetou rigorosamente nada. Eu faço uma entrevista citando como Maria da Conceição ou do Tuma, as pessoas no dia seguinte, todo mundo fala na entrevista. Quer dizer, depende muito do alvo que você está atingindo. E quanto ao fato de ser popular, eu já sou um artista popular. Então, realmente não afetou em nada. Afetou no bom sentido que eu pude fazer um programa que eu achava fundamental fazer. João, eu levantei o dedo primeiro, hein? Pode falar. Eu vi há pouco tempo uma entrevista do Agnaldo Timóteo, cerca de 1 mês, 2 meses atrás, no programa do Amaury Júnior, o Flash. Uma entrevista muito violenta. E ele, uma das coisas que ele dizia é que uma série de artistas não pagavam imposto de renda. Faziam shows, cobravam em dólar. E ele citou você, o Chico Buarque, Caetano Veloso, pode ser, não lembro. Você chegou a ver essa entrevista? Não, eu vi uma entrevista na Silvia Popovic em que ele citava o Chico Buarque e citava o Caetano Veloso. Bom, nessa do Amaury ele te citou também. Ele nunca foi meu contador, na realidade. Inclusive, eu não daria nada para o Agnaldo Timóteo contar. Nem história. Eu acho uma loucura isso. Eu acho um absurdo. Acho que só pedindo um exame de sanidade mental. Porque ele pode falar, como ele disse, que ele há 25 anos não paga imposto. O que, para mim, realmente partindo de uma pessoa que foi deputado federal, que frequentou o Congresso desse país, confessar que nunca pagou imposto de renda, eu acho uma loucura. Agora, de minha parte, eu sempre paguei imposto, meus impostos são pagos direitinho, é tudo com nota fiscal. Não tem como eu não pagar. O Tuma não vai invadir sua casa.
Não. Ou então a gente se encontra lá no pode inclusive Pacaembu, ir todo como mundo, né? convidado, como invasor, é difícil. Também acho que o Chico Buarque... Você responde esse tipo de acusação quando você Nunca. ouve uma entrevista ou alguém escreve alguma coisa desse tipo? Nunca, não. Evidente que eu responderia se fosse uma coisa ao vivo e tal. Não, se fosse uma pessoa que tivesse critério, tivesse competência para falar sobre isso. Quer dizer, se fosse um ministro da Fazenda ou um chefe da Receita Federal que dissesse, olha aqui, o seu Jô Soares não paga imposto. Aí realmente eu responderia, pago, está aqui a guia do imposto, está aqui tudo pago. Pago, graças a Deus, pago muito imposto, que é sinal de que eu ganho muito bem. Quer dizer, pago muito imposto. Acho que até hoje o meu imposto até não tem sido bem utilizado em prol da população, mas pago muito bem. E não tenho como não pagar, porque tudo que eu faço é mediante recibo e nota fiscal. Não sei o que o seu Agnaldo Timóteo faz. Então, não sei se aonde ele trabalha dão nota fiscal ou não. No meu caso, tem que dar. Agora, Jô. E outra coisa, e quanto ao Chico Buarque e ao Caetano Veloso, meus caros e queridos amigos e profissionais da maior seriedade, eu tenho certeza absoluta que os dois também pagam imposto de renda direitinho e bonitinho. Mário Prata. Obrigado. Já que entramos no pessoal, aquela pergunta que mamãe gostaria de fazer. Você tem, apesar de ser um só, você se subdivide como ator, como diretor, como entrevistador, como tem uma coluna numa revista, num jornal. Queria saber como é que é a tua vida, se você é uma pessoa organizada, se você bate ponto para você mesmo, se você tem o dia, sabe, quarta-feira, às 3 da tarde, eu faço a matéria da Veja, sabe? Ou vai indo... Ainda tem o rádio, né? O rádio, o programa do jazz. Como é que é? Você começa segunda-feira como? Não, eu só respeito o horário, eu só respeito o horário no que tem realmente horário. Por exemplo, eu tenho que ir para uma certa hora para fazer o programa de rádio, tenho que ir para a televisão para fazer o programa de televisão, quando eu estou no teatro, tem que começar 9h10, está começando o espetáculo. Agora, na hora de escrever, eu sou muito recalcitrante, porque escrever para mim é o lado mais... Gostoso. Não, ao contrário, é o lado mais estafante. É terrível. Porque para mim, todo o resto da atividade é muito lúdica, né? É muito a criança fazendo. Estou interpretando alguma coisa, play, o jouet. Escrever para você é o mais difícil? É. Porque não é o mais difícil, é o que menos tem recompensa na hora, estímulo. Porque você entra num palco, você está lá brincando de ser alguma coisa, a palavra francesa, inglesa. Mas na hora que você cria a careca do Luiz Guimarães, você não tem um orgasmo ali particular? Claro, na hora que eu estou criando, tem aquela alegria, na hora que eu estou criando, tenho. Mas a primeira coisa é mostrar para alguém, né? Quer dizer, o negócio da criança, olha o que eu fiz. Criança quando desenha, que vem mostrar, olha o desenho que eu fiz. Mas eu digo o seguinte, a hora de sentar no computador para escrever, não pode ter essa rigidez de horário para mim. Tem que ser, às vezes é em cima da hora, às vezes é quando vem a ideia. Sei. Então eu não consigo esquematizar uma rigidez. Você anda com caderninho, anota você ideias? deve ter. Pois é, né? Você deve ter, inclusive porque é todo o teu lado, quer dizer, o teu lado maior é aí, né? Então, se você não tiver isso, você está... Não, porque, por exemplo, não falando de mim, mas eu acho que no caso do escritor, de uma peça de teatro, né? Particularmente, eu sinto mais prazer quando eu crio a coisa do que na estreia lá. Do que quando vê. Do que no aplauso lá. Claro, porque é óbvio, porque os personagens estão todos na tua cabeça e no palco, por melhor que seja, não é exatamente aquilo que você pensou. Já tem alguém fazendo. Já tem alguém fazendo. É por isso que você não escreve. O diretor viu, é muito pior. Não, eu escrevo teatro também, mas peça de teatro eu não escrevo no momento por falta absoluta de tempo, né? Mas quando eu faço os meus shows, eu sento e escrevo como se fosse uma peça de teatro. Já escrevi peça de teatro, peça em um ato para espetáculos com mais de uma peça, mas realmente, quer dizer, o meu prazer maior é quando eu estou no palco ou quando eu estou me exibindo, porque o ator é um exibicionista, né? Quer dizer, inclusive em alemão o ator se diz Schauspieler, quer dizer, brincar de se mostrar, né? Que é exatamente o que o ator é. O ator é um exibido, é um exibicionista nato. Para concluir essa pergunta, Jô,
a gente nunca sabe quem são os autores das piadas que a gente ouve, né? Tem piadas geniais, a gente não... Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Seria demais pedir para você contar a melhor piada que você conhece, que não é tua. É muito difícil. Tem alguma piada que alguém já veio te contar assim que é tua, que você bolou, você criou a fez piada? a volta inteira, né? Fez a volta. Tem Qual uma é? piada que é do Cristo português. Como é que é? Mas eu tenho que levantar, não sei se Por favor. dá para levantar. Que fez a volta e eu ouvi como piada, que eu achei engraçado até. Que eu fazia num espetáculo, que é o Cristo português que está na cruz lá há 2000 anos, e que está assim dizendo, meu Deus, cá estou eu aqui na cruz há 2000 anos, não adiantou nada, ninguém seguiu os meus ensinamentos, ninguém me levou a sério, eu aqui há 2000 anos, aqui amarrado, pregado a esta cruz, eu vou sair daqui, sabe? É sua essa piada que virou piada mesmo, né? Foi a piada que eu fiz. Então, E quem escreve as piadas, Jô? não sei. Quem sabe isso? Ninguém sabe. Quem Isso aí pode eu responder essa pergunto pro pergunta? Max, pergunto para o Max Nunes. Ninguém sabe. Porque, inclusive, é uma coisa que você vê no mundo inteiro. Você vê piadas aqui que estão em compêndios de anedotas francesas, ou italianas, alemãs. A mesma piada contada no mundo todo. Por que você já Jô. ouviu de piada sobre a Zélia? Só um minutinho, por favor. Nós São vamos... de piada sobre a Zélia. Um minuto. Um minutinho, nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Mário, por favor. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje Jô Soares. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando Jô Soares. Os telespectadores que quiserem fazer perguntas por telefone podem chamar 252-6525. Jô, Eu estou o José enjoado ainda com Castelar, essa rodada que eu dou aqui no Você viu? começo. Isso dá um trabalho. o José Castelar, produtor do antigo Canal 5 da TV Paulista, pergunta se você ainda faz música com máquina de escrever, uma ideia do Lex Barker, segundo ele, que nem naquele programa com a orquestra da antiga TV Paulista. Não, isso essa história. foi um concerto que foi feito no tempo da TV Record para orquestra e máquina de escrever, onde a gente fazia a dança ritual do fogo, e a gente fez inclusive no Teatro Municipal de São Paulo com o Júlio Medalha e com a orquestra do Teatro Municipal, e tal, foi uma maravilha. Mas isso é uma daquelas coisas que o Mário estava falando, de ideias que você tem, que você joga, já tinha feito uma vez no meu programa de televisão na TV Record, depois a gente fez no Teatro Municipal. Mas é uma coisa que não dá para você repetir muito, né? Ô, Jô, Sim. você estava citando isso, foi nos anos 60, isso? 70? Foi 60. anos 60. Dá para notar, pelas as suas conversas no seu programa, que você foi sempre esteve muito ligado à vanguarda dos anos 60. Tropicália, artes plásticas, teatro, cinema e tal, né? Então, eu queria saber de você, se você acha que o que é produzido hoje, em termos de arte, teatro, artes plásticas e tal, tem o mesmo grau de transgressão que tinha nos anos 60 e, enfim, nesses tempos tão broxas, o que você acha viril na arte brasileira? O que você vê que te excita? Olha, eu acho... Tá legal essa pergunta. Eu acho o seguinte, que a nível de transgressão é difícil ser igual aos anos 60, inclusive em relação aos anos 60 no Brasil, porque nos anos 60 tinha que haver realmente uma transgressão, né? Quer dizer, era fundamental haver uma transgressão. Agora, eu acho que a arte, o que me excita em qualquer criação artística, é a qualidade dela. Eu acho que você pode ver, às vezes, ou um espetáculo, ou uma pintura, ou um desenho absolutamente convencional, e se for de grande qualidade, aquilo te estimula, te excita e é crítico, tem crítica. E na vanguarda a mesma coisa, quer dizer, eu acho que não é necessariamente
pelo fato de um espetáculo ou um desenho ser de vanguarda, que ele é necessariamente bom. Sim, lógico. Né? Mas- Então, agora, eu acho que os anos 70, até então, os anos 70, os anos 80, foram menos criativos do que os anos 60. E por que você acha isso? Eu acho que exatamente porque nos anos 60 ainda havia a possibilidade de você realmente bater de frente contra as coisas. Nos anos 70, houve assim, depois, quando houve o AI-5 foi realmente uma idade média, né? Para nós todos. Sim, mas aquele filme, O Hitler Terceiro Mundo, que você era ator, foi em que ano? Era em 60, né? Era em 67, 66. 67, foi um pouquinho antes, 66. Você é a mulher de todos, né? Também nessa época, Também 66, nessa época, 67. E cinema, por que você atualmente... Eu vi há pouco tempo Cidade Oculta, né? Você trabalha. Que é um filme, tá aí, é um filme que eu acho ótimo e que eu me convidei para fazer o filme. Tá? Eu disse assim, eu quero fazer esse filme aí, de qualquer jeito, não quero ganhar nada, mas quero ter uma participação no filme. Pô, é mole assim, acho que vou fazer um filme e convidar o Jô. Você acha? Não, porque aí é que tá, muitas vezes eu não faço porque eu não sou E convidado. televisão, você gosta de Quando ver eu sou- televisão? Gosto, O gosto. que que você mais Graças gosta a de ver Deus televisão? eu Como? faço, eu tenho a possibilidade de fazer exclusivamente aquilo que eu gosto. Né? Quer dizer, Você gosta de ver- Isso eu acho que é um Chega em grande casa, você privilégio. liga a TV, Você como gosta é de que é? ver carnaval na televisão? Carnaval na televisão eu acho maravilhoso. Realmente, eu acho. Ô, Jô, Aliás, tem uma história, um negócio de carnaval na televisão que eu vou contar aqui, que eu acho fantástica, que foi aquele carnaval brabérrimo, né? Que ameaçaram tirar as emissoras do ar e tal. E que tinha a Bandeirantes transmitindo um baile que estava uma loucura. Então era bunda de uma, seio da outra, perna aberta da outra e tal. E o diretor já estava enlouquecido. E quem apresentava o programa era a Cristina Prochaska. Lembra da Cristina Prochaska? já imagino. Coitadinha, a Cristina Prochaska ali apresentando aquilo enlouquecido. E o diretor da TV chegou uma hora que ele não tinha imagem para pôr no ar. Porque ele cortava para um lado, era um cara com a língua de fora, perto do bico do seio da moça. O outro era uma bunda arreganhada. Era uma coisa horrorosa. Aí o diretor da TV ficou enlouquecido e falou assim, fecha na Prochaska. Aí o diretor... Chum! O cameraman foi direto. Chum! Ele já estava enlouquecido. Ai, meu Ô, Deus. Jô, dá uma olhada nesse pessoal aqui da fila mais de cima, essas moças bonitas, rapazes bonitos e tal, tá vendo? Uma vez você estava entrevistando lá no seu programa o Supla, Aham, o filho de Marta e Eduardo, sim. e ele perguntou assim, porque tem esse pessoal pago aqui no seu programa, essas moças aí para enfeitar. Eu disse, não, mas quem te disse isso? E você ficou brincando com ele e afinal passou a ideia de que não tinha, mas tem. Não, o que tem é o seguinte. Então mudou, porque tinha. Não, o que tem é o seguinte. Tem lá umas modelos, Tem- tal, pra dar uma enfeitada e tal. Não, tem uma série de modelos que ficam. Aqui, desculpa, aqui foi apresentado. Tem o pessoal. Sim, tudo bem. Tem 10% de modelos, ou às vezes nem isso, porque o forte de pessoas que vão assistir o programa são colégios, faculdades, convidados que vão assistir os convidados, entende? Agora, como o programa é gravado na Vila Guilherme, que é um lugar de difícil acesso, quando a gente começou a gravar o programa, eu disse assim, escuta, e plateia? Porque eu acho fundamental programa de entrevista com plateia, porque eu acho que a televisão só leva o que está aqui para dentro de casa. Quer dizer, a linguagem de televisão, a única coisa que existe, uma linguagem realmente de televisão é videoclipe, que é um pé no saco. Né? Videoclipe é disco para surdo. Né? O cara não pode ouvir a música, então fica vendo aquelas imagens. É pior que é outra Saxofone, coisa, né? sai uma flor, abre a flor, aparece uma bunda, de dentro da bunda sai uma flauta. E o cara fica tentando, o surdo fica tentando entender a música através do videoclipe. É a única linguagem realmente exclusiva de televisão. O resto a televisão pega e leva para casa. Então eu achava fundamental que tivesse uma plateia. Né? Então eu disse assim, bom, então no começo a gente vai ter que contratar modelos, rapazes e moças, para encher a plateia. Mas hoje em dia, já no tempo do Supla, aquele dia do Supla, a plateia era inteira formada por professores. Que, aliás, eu falei na hora, não sei se você se lembra. Eu disse assim, estão ganhando para estar aqui? Eu falei, como? Professores? Então todos aqui são professores. O professor hoje em dia não está ganhando nem para ensinar. É porque eu li alguns dias Quanto depois mais? no jornal,
alguém se reportando isso, não me lembro que jornal não é nada, não é verdade, tem, ganha tanto, tem não sei quantos modelos. Eu acho que dá para cena de corte, né? Naquela rosto de modelo bonito e tal. Não é isso não, é realmente para ter alguém na plateia. Era um medo que a gente tinha. Agora, e no Mas programa... que hoje em dia não tem a menor necessidade. Inclusive, quer dizer, são programas e programas que a gente grava exclusivamente com colégios, pessoas que vão lá. Você acha que faz questão de que leve isso para casa? Agora, no programa de humor, até no seu, quando existia o programa com títulos, tem a risadinha biônica. Quer dizer, biônica, porque tem aquela claque lá, quer dizer, ria alta. Você acha legal isso? Você está em casa e... Não, eu não acho legal. Eu não acho legal, mas acontece o seguinte, é um peru, né? Adoro essa É um peru, é um negócio quer dizer, terrível. estimulante. Mas acontece o seguinte, que a risada está para o humor como a orquestra está para o cantor. Então é melhor você ver um cantor cantando com uma banda medíocre do que o cantor cantando sozinho. Então o efeito da risada em programa de humor que é colocado e que tem lá os Quaqua Boys e as Quaqua Girls ficam sentados lá assistindo e riem na hora. Claro que é uma coisa que é uma pálida imitação da realidade, mas sem isso a coisa fica muito fria. Ruim. Tende a ficar muito frio. Sonorização, né? Eu acho que Humberto Werneck. É que a gente não tem, eu não consegui no Brasil, em lugar nenhum, na Globo também tinha os Quaqua Boys e as Quaqua Girls. Quer dizer, em lugar nenhum no Brasil eu vi se conseguir sonorizar realmente um programa com risada. Porque é muito difícil, sobretudo porque é o seguinte, o cara fala assim, bom dia, como vai? Aí o cara... Fica uma loucura. Com os Quaqua Boys você consegue, com a claque, você consegue controlar um pouco isso. Mas é evidente que o ideal era você poder, por isso a minha questão de ter a plateia ao vivo e de gravar o programa de entrevistas exatamente como se fosse ao vivo, corrido, para ter reação de plateia, que é fundamental, é o que esquenta a coisa. Não exigir diploma universitário da claque, né? Para eles entenderem a piada e rir mesmo na hora. Não, e às vezes o operador da claque, o diretor de claque, que é um diretor de claque, às vezes o jeito quer rir, que achou graça, não está na hora, não é agora. Humberto Werneck tem uma pergunta para você, Jô, por favor. Jô, é fato que além dessa claque, você tem a ajuda de uma pessoa que fica te sugerindo temas e perguntas ali por um discreto microfone no ouvido? Ponto eletrônico? Tem a Dileia Frati, que está em contato permanente comigo. E como é que é a diretora do programa. Que tipo de participação ela tem ali na... Ela tem, por exemplo, o sujeito fala alguma coisa, sei lá, a gente está no meio de um assunto e ela se lembra de uma coisa, que a Dileia é uma pessoa super bem informada, ela se lembra de uma coisa que diz respeito àquele assunto, ela fala. Olha, não esquece de perguntar tal coisa, não sei o que tal. Entende? Quer dizer, ela é como se fosse uma direção ao vivo dentro do programa. Entende? Jô. Então um acréscimo que fica em vez de só eu perguntando, se ela se lembra de alguma coisa que amarre a pergunta, ela faz. Como o Max Nunes fica também lá em cima, o Wilton Marques ficou lá em cima. Outro dia a gente estava entrevistando um negócio qualquer sobre futebol e o Osmar Santos. E o Wilton Marques se lembrou de um episódio qualquer que tinha acontecido com o Osmar e ele lembrou. Olha, lembra o Jô aquele negócio, não sei o que, Claro que é um auxílio fantástico, porque em vez de ter uma pessoa só, são três cabeças. É ponto eletrônico, né? Isso é bom, né? Para quem não conhece a televisão, é ponto eletrônico. É ponto eletrônico. Ou fica também assim, por exemplo, ô Jô, agora vira mais para a câmera de cá que a pessoa vai levantar e vai cantar. Jô, É um recurso que é usado, inclusive, nos programas de entrevistas americanos, porque o programa de entrevista americana, aliás, é usado muito, muito mais violentamente isso, porque a marcação é muito mais rígida. No meu caso, inclusive, eu uso ou não a pergunta ou a sugestão que me é feita. Às vezes faz uma pergunta que eu acho que não é, inclusive a Dileia, que é maravilhosa, e às vezes é super radical, quando tem um entrevistado que ela não gosta, ela começa a querer perguntar coisas horríveis, professor. Pergunta a ele como é que foi aquele negócio, que não sei o que ele fez. E eu fico ali assim, mas escuta, Já pensou se vazar o som? E não pergunto, né? Também tem um programa. Mas não é um ponto, como é que se diz, que cerceia alguma coisa, ao contrário. Que era aquele povo na TV.
que inclusive o Wilton Franco ele colocava duas. Da onde surgiu o Wagner Montes e outras figuras aí, tá? E o Wilton Franco fazia o programa inteirinho no ponto. O programa era recitado, o apresentador tinha um time mais lento de falar e o Wilton Franco falava tudo no ponto. Quer dizer, ele era um boneco mesmo, era um fantoche que estava ali na frente. O programa inteirinho através do ponto eletrônico. Porque eu devo dizer que não é o meu caso. Claro, não. Porque Só senão eu estaria mudo as aqui. pessoas falam, poxa, existe. O Evangelho. Não, hoje eu estava mudo. Cadê o ponto? Meu Deus. Cadê o velho? Por favor, um de cada vez, senão ninguém entende em casa. Você tem quantas gravatinhas borboletas? Ah, não sei, tem uma coleção. Adoro. João, O gordo, inclusive, tem uma vantagem de usar a gravata borboleta, que é o seguinte, quando ele come alguma coisa com molho, não pinga na gravata. João, uma coisa aqui. Evangelho, por favor. Você agora já tem aqui uns 40 minutos, uma hora de programa. Você se acha mais confortável como entrevistador ou como entrevistado? O que te dá mais prazer? As duas coisas. As duas coisas, porque, inclusive, como entrevistador também, eu converso, conto casos para as pessoas, e falo, quer dizer, me lembro de coisas e falo na hora. Quer dizer, toda aquela resposta imediata em cima do telespectador é uma característica exclusivamente minha, né? Em papo, em conversa, em tudo. Então eu gosto muito das duas coisas. Me sinto muito à vontade perguntando e me sinto muito à vontade respondendo, porque eu adoro falar, né? Quer dizer, gordo é uma coisa muito exibicionista, ele fala. Aliás, gordo tem que ser exibicionista pela própria natureza. Você já pensou um gordo discreto? Passa na rua, quem é aquele senhor discreto ali? É um gordo. Não dá. Aliás, quer dizer, por que você, no seu show, pelo menos que eu me lembre, nos seus shows de teatro, você sempre repete sempre a coisa do gordo? Veja o gordo antes que acabe, viu o gordo não sei o quê. Quer dizer, isso é uma grife, é uma... Quer dizer, eu acho você que sempre me usa isso, né, como título. Porque o primeiro espetáculo que eu fiz sozinho chamava Todos Amam um Homem Gordo. Né? Fez muito sucesso. Quando eu fui fazer o segundo espetáculo, foi quando eu tinha emagrecido, eu botei Ame um Gordo antes que acabe. Não teve uma história que o Bozo quis segurar o gordo? A palavra gordo, quando você saiu da Globo? Teve. Não, foi uma ideia. João, sobre teatro. Vingou, que ele falou na hora, mas foi na emoção, assim, do lado passional que o Boni tem, que é uma pessoa que eu gosto muito, é a maior admiração, um grande amigo meu, mas é extremamente passional. Aí quando eu ia sair da Globo, eu disse, não vai usar mais a palavra gordo. Vamos proibir de usar a palavra gordo. Mas a mim, eu não vou poder usar a palavra gordo. Aí ele mesmo riu e falou, não, isso aí deixa, isso aí não. Então, depois do segundo espetáculo, que foi o Ame um Gordo Antes que Acabe, quando eu fui fazer o terceiro espetáculo, que foi o Vivo Gordo e Abaixo o Regime, o título original do espetáculo seria só Abaixo o Regime. Mas eu digo, não, vamos botar Vivo Gordo e Abaixo o Regime, porque ainda era na época braba da censura. Eu digo, vamos botar Vivo Gordo e Abaixo o Regime para a coisa passar. A partir do terceiro, quando eu fiz os três que tinham a palavra gordo no título, eu digo, bom, agora vai encaixar. Agora vai como marca. João, sobre teatro. Você tem reservado o segundo semestre no Teatro Cultura Artística? Tem. Você vai fazer o quê? Eu vou voltar com o meu espetáculo, O Gordo ao Vivo, que saiu de casas cheias, de casas lotadas no Cultura. Saiu porque já havia um compromisso com a Fernanda. Aí eu volto. Tem muito tempo que você faz espetáculo solo. Só faz solo agora. Porque você não gosta mais de contracenar, você não gosta. Eu não gosto, mas é aquilo que eu respondi antes. Porque não cabe mais ninguém no palco. Não cabe mais ninguém. É aquilo que eu respondi antes, é que eu acho que no momento é importante eu estar no palco dizendo aquilo que eu penso, uma coisa que eu posso mudar diariamente, né? O espetáculo fica com um lado jornalístico assim. Agora, Jô, eu lembro de uma frase do Ziraldo, que ele dizia que no mundo melhor não vai precisar de humoristas. No mundo melhor não haverá humoristas. Mas se não precisar de humoristas, o mundo já não será melhor. Mas o Ziraldo é mineiro e a gente sabe que ele pode se dar o luxo de ter essa postura de missionário, essas coisas. Eu queria saber se você acredita no mundo melhor e se acredita nesse mundo melhor, do que os humoristas vão se alimentar. Eu acho que eu acredito sim no mundo melhor, mas não acredito no mundo perfeito. Certo. Então eu acho que no mundo melhor, a função do humorista vai ser de melhorar o mundo. Quer dizer, eu acho que o humorista só não existe na utopia. Uhum. E, por outro lado, também a utopia é um pé no saco. Uhum. Né? É chato pra É muito chato, né? Você só tem, você tem uma medida de
de felicidade também em relação às coisas que você sofreu, aquilo que você passou, enfim. E que o ser humano, a grande beleza do ser humano para mim é exatamente que ele é fraco, ele é frágil. Né? E é nessa pequenez que está a sua grandeza, quer dizer, é pequenino que ele é grande. Bom, então pegando- essa função do humor de catucar cada vez que o ser humano é pequeno, é que engrandece ele. Pegando essa coisa do ser humano, eu lembro de outra frase, que é do Milor, que dizia que o homem veio do macaco. E alguns não chegaram lá ainda. Eu queria saber de onde você supõe que vem o homem, para onde você supõe que vai o homem? Bom, que ele vem lá da água, né, da celulinha mesmo, foi evoluindo, é indiscutivelmente um tipo de macaco. Alguns são mais gorilas do que macacos, mas vem do macaco. Agora, para onde ele vai, eu não sei. Isso João, você acredita em Deus? Se não é candidato, eu posso fazer a pergunta? Pode. Acredito indiscutivelmente em Deus, porque eu acho que o universo todo seria uma série de coincidências tão incríveis, seria uma coisa tão inacreditável de tudo que está acontecendo aí, ser por coincidência, que eu acredito em Deus. E eu estou bem acompanhado, quer dizer, Isso tem alguma coisa a ver com alguma religião? muito boa que acredita em Deus. E acho, aliás, eu li uma vez uma declaração de uns cientistas que estavam metidos lá num cálculo qualquer de astronomia, de física e tal, que diziam exatamente isso. Olha, tem muita coincidência para isso não ser parte de um plano maior qualquer. Isso tem alguma coisa a ver com alguma religião? Olha, tem, quer dizer, basicamente com a religião católica, né, que é a religião onde eu fui criado, batizado, crismado. Você vai à missa? Não, já fui muito à missa. Hoje em dia eu não vou mais à missa porque eu acho que tem uma série de incompatibilidades entre o que eu acredito como cristão e a Igreja Católica como Já instituição. foi muito, mas até que idade? Foi coroinha? Não, coroinha Não não. frequentou missa? Não, Comeu os muita caras hóstia? comia muita hóstia. Vamos que idade, aproveitar. não? Deixa eu fazer uma pergunta de gordo. Você Mas falou que não. você não tem horário para trabalhar nem coisa nenhuma. Você assalta a geladeira, gosta de cozinhar? Trabalha o que de você gosta de cuecão comer? ali, assim, É. tá. Bota um aventalzinho, Cuecão dá uma de- volta no fogão lá. O que Short que de você faz? lycra. Lycra, essas coisas são boas para gordo, que você senta e estica, você pensa que está afogado. Agora, assalto geladeira, sim, minha e a dos outros. E cozinhar, não cozinho nada. Qual é seu prato preferido? Eu acho que gordo profissional, dificilmente ele cozinha, porque se ele cozinha, ele perde um pouco a vontade de comer. Meu prato gordo é preferido? esperar. Seu prato preferido. Cheio, prato O prato cheio. cheio mesmo. Do que Ô, vier. João, no embalo da comida, de que você se alimenta? Quer dizer, não dessa, quer dizer, tem tempo, dá para você ir ao cinema, dá para você ir ao teatro, dá para você ouvir música, dá para... Dá. Tá? Dá pelo seguinte, em primeiro lugar eu viajo 2 meses por ano. Aí, viajando 2 meses por ano, eu vou ver tudo que é Fora espetáculo, daqui, tudo que é tá. cinema, tudo, tarará. No Brasil, eu vou ao cinema e vejo vídeo como um desesperado. Né? Vejo Então, muito coléuga vídeo, de cacete. teatro. Leio uma média de 1 livro por semana. Então você não dorme. Durmo. Como é que é um durmo dia 6, seu, 7, Jô? 7 horas, 7, 8 horas. Vamos lá, perguntas da mamãe. Como é um dia? Como é que é um dia, senhor? Olha, eu acordo, lavo os dentes. Eu não tenho, como eu falei pro Quem pro tem Mário, horário eu é não tenho um antibiótico, roteiro de dia, eu não tenho um roteiro de dia. Tem dias que por exemplo, quando eu estou escrevendo um espetáculo, eu sento na máquina e escrevo 10 horas por dia. 10, 11 horas escrevo, 10, 11 horas No por dia. computador agora. No computador, que realmente É uma é mal. a maior invenção que existe para escrever, porque eu tenho uma máquina de escrever eletrônica, virou um carroção. Virou uma carroça, que o computador ele faz tudo. E depois você fica com cuidado, você sujou a palavra, Copidéfica, você vai lá, tal. limpa, põe, vira coisa de viado. Vira o texto, vira coisa de viado. Só falta florzinha em volta. Mas tem florzinha já. Tem os programas com florzinha. Tem Você põe em programa com volta, florzinha assim, que você tem. pode botar. Pode. Você usa a florzinha, já viu? Ô, Jô, Mas então, quer dizer, varia muito. Quando eu tenho, por exemplo, o dia de De entregar o texto para No dia de hoje, eu cheguei de viagem de Itaipava, de Petrópolis, sentei no computador, escrevi o que eu tenho que mandar para a Veja, né? E Depois você vim pra manda cá. sempre de última hora o texto para Veja, como que é o editor tem que ficar ligando? como é que é? Não mando no prazo mesmo, porque senão fica uma coisa torturante. É melhor você realmente
se impor o teu prazo do que ficar aquela coisa de enlouquecer. Eu já fui assim. Já fui assim. O tempo que eu escrevi a Família Trapo, tinha vezes... era um horror. É você que redator da Família Trapo. Eu e o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu e o Carlos Você Alberto. descobriu que era engraçado. Quando é que você soube disso? Mamãe me falou. Mamãe, papai. Isso é um script de vida, né? Um roteiro de vida que você segue, porque você, quando tem 2 anos, você fala uma gracinha, aí as pessoas riem, é um estímulo, é um negócio de estímulo mesmo, de Você era reforço. gordinho, Jô? Pequeno? Sempre gordo. Sempre gordo. Nasci com 4 quilos. Eu nasci com 5, né? Até aí eu tô ganhando. Mas você perdeu e eu ganhei. Quer dizer, fui engordar. Papai disse que uma vez com 3 anos na Ilha do Governador, num piquenique, eu comi 2 frangos. Eu acho que era mentira, eu acho que era sacanagem dele. E eu comecei a falar com 2 anos de idade, também tem isso. E não parou mais? Não parei mais. Eu vi que aquilo tinha uma certa utilidade. A primeira palavra que eu falei foi caiu. Porque eu não falava rigorosamente nada, mamãe pensando que eu era mudo. Né? Meu avô preocupado, né? Puxa, Mercedes esperou tanto tempo para ter esse filho, que eu nasci, minha mãe tinha 40 anos, já teve um menino mudo, então eu não falava nada, muito alegre, então eu não falava nada. E um dia eu estava brincando, eu gostava muito de brincar com lata de talco vazia, jogar no chão, fazer aquele barulho, eu gostava, tem. E mamãe estava lá e disse assim, não faz mais isso, não, chega, e botava, e eu pém de novo, e ela botava, e eu pém, aí ela disse, se você fizer de novo, vai tomar uma palmada. E virou. Quando ela virou, eu pém, joguei, ela virou para mim, eu falei, caiu. Porra, aí foi uma maravilha. Falou. Aí eu falava tudo, mamãe, papai, aniversário, 2 aninhos, otorrino, laringologista, já saía tudo. Agora, Jô, humorista, jornalista e bicheiro é quem mais coleciona processos, né? Queria saber quantos processos você já teve na sua carreira. Olha, processo mesmo, eu só tive esse que eu te falei, pelo Pasquim. Agora, tive vários cortes de censura, várias ameaças, assim, de chegar no teatro e dizer, o espetáculo hoje não vai, porque tem que ir na censura. Tinha um espetáculo que eu fazia um número, negócio de fazer as pessoas repetirem a palavra bunda comigo, cortaram a minha bunda, eu tive que ir para Brasília para recuperar a bunda. Voltei com a bunda um pouco cortada. Uma vez tinha um espetáculo que eu fazia, uma peça de teatro, tudo no escuro, black comedy, que eu botei lá uma coisa que falava que falava no Bradesco. Era numa época que tinha um comercial do Juca de Oliveira, que era fantástico, ficou um comercial famosíssimo, que ele dizia, seja sócio do Bradesco e seja sócio do Brasil, e fazia assim, né? Aí eu imitava, era uma bicha que quebrava um negócio, não tinha como pagar, eu dizia assim, mas você não tem cartão de crédito? Você não tem o cartão bundesco? Eu falava para ele, você não tem o cartão bundesco? Então entre para o bundesco, seja sócio do bundesco, seja sócio do Brasil. É por causa dessa bobagem. Cheguei no dia seguinte no teatro, estava proibido o espetáculo. Então, aí vai na censura, disse, não, teve alguém que denunciou que você fala contra as instituições do país e bababá. E como era essa negociação? Essa coisa da piada de ocasião, quer dizer, você pode usar muito no teatro. Por exemplo, o ministro Magri fala que o plano é imexível. Você pode, naquela noite, ou no dia seguinte, fazer uma gag, uma piada disso. Claro. Na televisão, quer dizer, sobretudo os programas gravados, como é que isso funciona? Quer dizer, isso pode se perder 3 dias depois? Quer dizer, o plano já não é mais imexível, por exemplo? Não, pelo seguinte, os programas são gravados com uma semana de antecedência. Numa semana, o imexível fica. Aliás, o imexível vai ficar bastante. O imexível vai entrar para o Aurélio com H. O Sérgio Porto ia se deliciar com essa Jô, o José de Moura Candelária, aqui de São Paulo, ele pergunta para você de um José para o outro. Como é que você conseguiu virar Jô e não Zé? Isso é uma excelente pergunta. Todo José vira Zé. Como eu fui estudar na Europa com 12 anos, voltei com 18, e na Europa não tem Zé, eu virei Jô. Então, quer dizer, o diminutivo normal lá de José é Jô. E aqui é Zé. Então, mas eu até os 12 anos eu era Zezinho. Para o Jô, Então, os 12 eu era Zezinho. você foi estudar na Suíça, então seus pais deviam ter uma grana e tal. Como é que é a tua origem aí? Olha, papai ganhava muito bem, ganhava muito bem e perdeu tudo. Eu voltei da Europa, exatamente, eu ia fazer exame. Cheguei a prestar exame para Oxford e Cambridge, para entrar. Meu pai era comerciante? Não, papai era corretor da Bolsa.
coletor de fundos públicos. E aí, quando eu voltei, eu tive que voltar para o Brasil, exatamente porque o papai perdeu rigorosamente tudo. E nem existia a Zélia nesse tempo ainda. Não tinha Zélia. Chegou a não ter onde morar. Zeliou, né? Zeliou. Foi morar num apartamento, fui morar com a mamãe num apartamento emprestado. E eu fui morar num quarto alugado na rua Prado Júnior, em Copacabana. Um quarto alugado num apartamento de um casal de poloneses. Que era uma coisa estranhíssima, no terceiro andar, que alugava para estudantes e tal. Tinha um estudante também tinha um estudante da Costa Rica e um do Panamá. E o do Panamá estava perdendo a bolsa de estudos, eles eram estudantes do Colégio Militar. O do Panamá estava perdendo a bolsa de estudos porque disseram que ele falava mal do país dele, então perdeu a bolsa. E ele dizia assim, dizem que eu hablo mal de meu país. Una mentira, una calumnia. ¿Por qué yo iría a hablar mal de una porcaria de un país como aquel que sirve? Una mierda de país que nada se encontra, como eu vou falar mal? E o outro da Costa Rica era engraçado, que dizia assim, você está estudando aqui? Estou estudando acá e tal. Fez serviço militar? Disse, não hice serviço militar. Né? Meu papai pagou, já pagou, eu não hice. Eu falei, pagou quanto? $1.000? Ele falou, não, $100. Você paga $1.000, me hacen general. Ô, Jô, e aí, depois, voltando, aí eu comecei, papai tendo perdido tudo, mamãe também e tal, mas não perderam o humor e a maneira de ser. Papai era realmente um filósofo. Eu me lembro do papai chegando em casa e dizendo para a mamãe assim, olha, Mercedes, para amanhã já temos, comida de amanhã já está aqui. Lembra até o nosso plano Collor isso, na verdade. Mas aí eu cheguei a começar a estudar para fazer o curso Rio Branco, no Itamaraty, que eu achava que ia ser diplomata, e já comecei a fazer televisão, fazer teatro e tal. Perdão, quem Ô, Jô, um minuto. Você disse que ficou 19 anos fazendo um programa de humor e tal, e você cansou por causa daquele negócio, mesmo você criando 20 personagens novos em média por ano e tal. Mas esses personagens, eles têm uma característica, não só no seu programa, nos programas em geral, normalmente eles têm um personagem que tem um bordão, normalmente ele tem um bordão, e isso se repete durante 12 meses ou 10 meses. Eu acho absolutamente desesperante, mas parece que é assim. Da mesma forma que você se repete diariamente no Jornal da Globo. Isso não tem saída. Mas tem que repetir aquele mesmo bordão? Não é o mesmo bordão. O que repete não é o bordão, o que repete é o esquema do quadro e é a pessoa. Quer dizer, você chega para fazer. Por mais que você entreviste uma outra pessoa, você vai armar um esqueminha para fazer o seu teatro e fechar com aquela piada. Tá certo? Por mais que mude, o esquema é o mesmo, Maurício. E na entrevista não? Porque a televisão tem essa característica. A entrevista também será sempre eu falando. Quer dizer, a entrevista corre menos esse risco porque o entrevistado não é o mesmo. Mas se eu entrevistar toda semana a mesma pessoa, por mais genial que ela seja, depois de 2 semanas a gente vai estar armando um mesmo esquema. A televisão tem esse negócio Não, mas no rádio era assim. Terrível. No programa de humor, no rádio era igualzinho. Tinha o mesmo personagem durante anos. Evidente, mas é o que eu digo, é uma característica tanto do rádio quanto da televisão, a repetição. Tanto que por que você consegue imitar facilmente as pessoas da televisão ou as pessoas do rádio? Porque você sabe aquelas características que elas têm, né? Você sabe, por exemplo, que o João Mirbetti, se você tirar a metáfora dele, ele não consegue falar. Você montou no estrebo da inflação e subiu no cavalo, saiu a galope, não sei o quê. Tirou a metáfora, ele fica perdido. Não se pode fazer omelete sem quebrar os ovos. Evidente, porque não tem como ele fugir disso, porque você leva para a televisão as suas características pessoais. Nos quadros de humor acontece a mesma coisa. Sobretudo que o que dá gancho para você voltar a ver o quadro, é porque você quer ouvir de novo aquele bordão. É um negócio estranhíssimo. A pessoa espera para rir com aquele bordão. Mas você mesmo falou aqui do negócio da TV Pirata. Quando você falou em TV Pirata, você disse, é bom, porque está sendo feito por gente nova. Mas eles estão fazendo programa com quadro e tal, tratar. Quer dizer, havia uma crítica de que, novo, mas não tão novo assim, porque é quadro. Você acha que é possível sair disso? Não, eu acho que novo está no talento de cada um. Mas você acha que é possível que o humor saia disso, dessa receita? De ter toda semana o mesmo personagem? Você pode fazer uma comédia de situação. Pegar um ator que faz o pai, o outro faz a mãe, o outro faz o vizinho. O outro faz e nunca mais faz isso naquele A Grande Família, por exemplo, do Oswaldo Viana. E faz uma... A Grande Família. A Grande Família. A família Trapo. Agora, se você vê a família Trapo hoje uma vez, né, como era antigamente, você acha maravilhoso que tem aquele lado saudosista e tal.
Se for reescrever a família Trapo, vai voltar a mesma coisa. É o cunhado que não trabalha, é um não sei o quê. Entende? Os mesmos tipos, é. É difícil, porque, inclusive, você se baseia em certas chaves. Em jornal é a mesma coisa. Então o problema está do lado de lá, que a pessoa que quer ouvir. Não é? Ô, Jô, Fazer o personagem sempre tem que ter o bordão que vai... Você que vai. espera o bordão. Se você não Perfeito. põe o bordão, Perfeito. as pessoas reclamam. ô, Jô, Nos Estados Unidos tem muito ampliando um programa, pouco. por exemplo, no Cable TV de americanos, são programas de vanguarda, programas novos, onde eles realmente fazem uma coisa diferente, é um programa de colagem, mas a custa de muito dólar, né, Jô? Custa de muita grana, né? Porque fazer cada um Sim, mas diferente do depois outro. que faz... Para fazer um diferente do outro toda semana. Mas, Serginho, quer mas dizer, depois que faz o primeiro, os outros têm o Vem na mesmo cola. formato. o Saturday Show, Não, Saturday Night Groove Live. Tubes, aquela Eu série. tenho gravado É igual. vários Saturday Night Live. Maravilha. Vários. Desde ô, Jô, do início até hoje. O esquema É o mesmo. é o mesmo. aquele cara que É a mesma coisa que você querer cala alto. editar um jornal em que a página 2 não venha depois da página 1. Não adianta, porque é o formato da coisa. deixa eu ampliar isso um pouco. O Chico Anísio falou uma vez que em shows dele, de público, no teatro, a melhor piada é que o público, é que o cara já sabe. Já conhece. Na hora que ele começa a contar, o cara se sente coautor. Fala assim, ninguém sabe, mas eu já sei. É verdade isso. Muitas vezes ele aguarda- o cara que já viu. Tem sujeito que leva, por exemplo, no meu show, tem muita gente que leva o amigo Para ouvir aquela. para ouvir aquela e ele ri mais do que o amigo. Ele diz, olha agora. Que anteriormente Ele ri mais do que o amigo que não conhece. Às vezes ele até atrapalha o amigo. E não Diz assim, consegue "Pô, ouvir." peraí, deixa eu ouvir. e ele velho." já havia contado antes de levar o... Já havia contado, mal contado, disse, não, eu não sei contar direito. Você vai lá. É a mesma coisa que personagem, né? A pessoa não se cansa de ver um personagem, né? Quando liga para o seu programa, quer ver aquele personagem, né? Por isso é que eu acho fundamental você usar o personagem ter um tempo de vida específico. Aliás, eu prefiro tirar o personagem do ar com todo mundo perguntando, por que saiu? Do que dizer assim, pô, mas ninguém aguenta mais. Você não ressuscita, quer dizer, você quando termina. Eu lembro do personagem que você fazia, que eu adorava, eu tenho a impressão que é no Faça Humor, Não Faça Guerra. Que é aquele do funcionário que falava com a Nair no telefone. Alô, Nair, tudo bem, benzinho, eu tô aqui. O menino o quê, Nair? O menino não sei o que lá. Eu adorava, Nunca adorava, repeti, adorava. né? Você não repete, você não... Tem alguns que eu repito, por exemplo, o Gardelon, ele é muito amigo e tal, eu repito. Eu repito geralmente os personagens que dão uma historinha. Né? Então, o irmão Carmelo, tem sempre uma historinha que acontece ali com o sacristão e tal, não sei o quê. O muito amigo, estão sempre chamando ele para fazer uma loucura qualquer, né? Então, meu amigo seria muito chamado agora. exato. O Gardelão, você vai entrar ali no supermercado, Turma tá lá. ele vai remarcar tudo para cima. Eu vou remarcar tudo para cima. Jô, Se você chegar no turma, você empurra ele. Sai, turma! Você tem algum Sai, turma! Você tem algum filho predileto de todos esses personagens que você já fez? Já criou? Tem algum que... Não. Tem um que é o tal negócio. Na hora que eu faço, eu gosto de fazer todos. Mas o personagem que a gente mais se divertia fazendo, e que não era um personagem de grande agrado popular, era o figurante de novela. Que queria se meter sempre fora de hora e tal. Aquilo na hora de fazer a gente se divertia demais fazendo. Ô, Jô, Mas geralmente na hora de fazer eu curto. o Paulo Teixeira, aqui de São Paulo, da Vila Sabrina, ele pergunta, o que eu faço agora? São 23h20, eu não sei se assisto o Roda Viva ou se vou assistir o seu programa. Olha, o meu programa vai começar meia-noite por causa do horário político. Então você assiste o Roda Viva e aí vira pro SBT e assiste a entrevista. O Que, aliás, Marcelo, hoje é com o Antônio Hermílio. Vou fazer uma chamada aqui. Já houve uma chamada hoje, Hein? né? Já houve uma chamada. Já houve a chamada. o Marcelo Morgado, de São José dos Campos, você falava há pouco da Suíça, ele disse que tem um episódio seu de se fingir de morto na Suíça. Tem vários. Fingir de morto? Então, Conte um. isso a gente fazia muito, esse negócio. A gente enlouquecia a polícia suíça, né? A gente dizia que tinha tiroteio, pegava bala de festim, ia para o centro, Place Saint-François ali, aí saía um saía do cinema, passava o carro e atirava, né? Com tiro de festim, aí caía no chão morto. Na rua, aí passava outro carro e recolhia. Aí ficava uma loucura, ninguém sabia se era acerto de contas. Bandas. E nos seus tempos de motoqueiro, hein? Vai. Não tem nenhuma gag, não, nos seus tempos de motoqueiro? Não, Uma sou, gag, nenhuma? não, sou um motoqueiro tranquilo. Eu ando de moto desde os 13 anos de idade.
Agora eu parei um pouco para dar uma certa folga ao meu anjo da guarda. Mas você anda com uma moto só. Dá. Uma boa moto. Eu uma vez comprei uma moto que era uma cinquentinha. Aí realmente já era sacanagem. Eu saí para subir a Brigadeiro Luiz Antônio com aquela moto. Aí eu fui, quando começou a subir da moto, voltava. Aí eu fui direto para a loja, que era na Brigadeiro, e disse assim, ó, me troca isso aqui. Quero economizar combustível, mas não dá. Assim não, realmente não dá. Hoje vocês faziam isso na Suíça porque não acontecia nada? Para dar um agito? A gente enlouquecia um pouco Lausanne, porque Lausanne era uma cidade muito pacata, e tinham dois ou três brasileiros, continua sendo, tinham 2 ou 3 brasileiros e mais uns 20 sul-americanos, e a gente fazia uma zorra, que aí todo mundo queria ser sul-americano, os iranianos, italianos, era tudo sul-americano, e fazia esse louco. Tinham 2 gêmeos argentinos que eram inteiramente loucos, Félix e Martim Gomes Salcedo, e que eram idênticos, mas idênticos como 2 gotas d'água, não dava para diferenciar mesmo. Então, um deixava a barba crescer, os 2 deixavam a barba crescer assim, 3 dias de barba. Aí ele entrava no barbeiro e dizia assim, olha, o senhor tem que fazer a minha barba aqui, mas tem que botar a cadeira na direção da Meca. Porque se o senhor não virar, eu sou muçulmano, se o senhor não deixar a cadeira na direção da Meca, a minha barba cresce em 2 minutos. Mas, tá bom, deixa de brincadeira, eu estou avisando o senhor, me cresce a barba que ele puxa em 2 minutos. Aí o cara dizia, deixa de bobagem, e fazia a barba dele em qualquer posição da cadeira. Ele saía, expirava 2 minutos, aí entrava o irmão. O barbeiro ficava alarmadíssimo. Desse tipo de brincadeira a gente fazia aos montões. Né? Hoje você disse que o humorista, quando não puder mais cutucar e tal, isso aí perde a graça. Mas tem alguns assuntos assim, diz, não, a gente brinca com tudo, mas com eutanásia eu não brinco, mas com... Tem? Eu acho que não deve ter. Eu acho que na hora que o humorista começa a dizer isso, ele começa a ficar reacionário. Exatamente porque o humor não é para ser levado a sério, não é para ser levado a ferro e fogo. Se eu faço uma piada com um gordo, não quer dizer que eu odeio os gordos, nem que eu esteja segregando os gordos. Quer dizer, uma piada de racista não quer dizer que você esteja sendo racista. Você está criticando o racismo. Porque se existe a piada de racista, é porque existe o racismo, senão não tinha piada. Então, quer dizer, é sempre uma forma de denúncia. Você faz uma piada com fratura exposta, não é que você é a favor da fratura exposta. O que eu acho, que aí depende da delicadeza de cada um, tem certas piadas ou brincadeiras que eu não faria com um entrevistado meu, por uma questão de delicadeza. Aí vai a questão da sensibilidade de cada um. Mas dizer, não, piada de não sei o que eu não faço, palavrão eu não digo. Para mim, palavrão não existe. Para mim, palavrão é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Né? Quer dizer, a palavra existe para dizer de alguma coisa. Então, também não existe assunto tabu. Eu acho que no momento que o humorista começa a se colocar assuntos proibidos, ele deixa de ser humorista. Mas fora do circuito da televisão, do rádio, dos impressos, por exemplo, existem dezenas de piadas sobre o Cazuza. Você faz uma piada com o Cazuza? Não, em primeiro lugar porque é uma pessoa de quem eu gosto muito, meu amigo, e é um caso pessoal. Então você fazer uma piada com o Cazuza, eu acho que é uma falta de sensibilidade. Eu não faço uma piada, eu, pessoalmente. Mas dizer assim, então estão proibidas todas as piadas sobre a AIDS? Não. Entende? Mário Prata? Não. Então, uma última pergunta, o nosso tempo já está se esgotando. Já? João. Eu tenho que 11h30, vai começar o seu programa, que vai começar no SBT. O Carlos Alberto Martins Costa, aqui de São Paulo, ele quer saber qual foi a entrevista mais difícil que você já fez. Eu não sei, é mais difícil, pode parecer a do Brigadeiro Burnier, mas que não foi. Nem a do Luiz Fernando Veríssimo. A do Luiz Fernando? Luiz Fernando foi, eu ia sugerir, a do Luiz Fernando é da Angélica. O Maurício, então, o Maurício Magalhães, João? O Maurício Magalhães? Eu não me lembro, porque essas coisas são feitas muito na hora, né? Então, não dá, eu não senti dificuldade mesmo em nenhuma entrevista. O Maurício Magalhães, aqui de São Paulo também, ele disse, você vive entrevistando gente famosa e interessante. Não tem interesse em me entrevistar, que sou um cara comum e desinteressante? Comum e desinteressante? Não, como é o nome dele?
Maurício Magalhães. Maurício, é o seguinte, se você for uma pessoa comum e interessante, claro que eu quero entrevistar. Agora, comum e desinteressante, só se eu fosse louco. Porque você vai lá e vai falar o quê? Como é seu nome? Maurício Magalhães. E o que você tem para dizer? Nada. Então, eu acho o seguinte, o fundamental é que a pessoa não seja alfandegária. Desde que ela tenha algo a declarar, eu entrevisto. Muito bem. Nós agradecemos, então, a presença no Roda Viva esta noite do Jô Soares, dos nossos convidados e a atenção do telespectador. As perguntas que não puderam ser feitas ao Jô serão entregues a ele logo após o programa. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira, às 9h30 da noite.